presidente Lula falou sobre o julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal, em uma das reações, né? A descriminalização da maconha. Matheus, solta por gentileza aí o presidente Lula falando sobre o assunto. Que é o seguinte, aqui eu vou dar só palpite, porque eu não sou nem advogado e não sou deputado, mas eu vou dar palpite. Tá? Primeiro, eu acho que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso, não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional, para que a gente possa regular. É importante lembrar que o nosso querido ministro Pimenta foi o relator de um projeto em 2006 que se transformou em lei, que proibiu, desde 2006, o usuário não ser preso. Isso é lei. Esse projeto que foi votado na Suprema Corte é da Defensoria Pública de São Paulo. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço com isso? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, sabe, virar senhora, sabe, da situação. Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Nesse aspecto, o Lula parece que alinhou o discurso dele com o Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado também criticou a decisão do STF de ontem. Sejam elas, nós temos que respeitar e eventual discordância ao caminho próprio das discussões, através de recursos, através de leis que possam ser votadas no Congresso Nacional, jamais qualquer tipo de hostilidade a decisões judiciais e muito menos aqueles que as proferem. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema, eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não, e há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica. Se porta para consumo, há uma consequência leve, e quem porta para tráfico, uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. Então é basicamente isso. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso, e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário, dando a ele repercussão geral, acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. Então há uma discrepância nisso, acaba gerando uma perplexidade, inclusive no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no Brasil, e que é algo, obviamente, que suscita uma ampla discussão e é objeto de preocupação do Congresso Nacional. Obviamente que essa decisão do Supremo também não bateu nada bem lá na Câmara. O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o Alberto Fraga, criticou duramente o STF ontem, durante pronunciamento no plenário da Casa. O Supremo Tribunal Federal hoje comete o maior dos crimes contra a população brasileira. É um retrocesso essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Como se não bastasse a gravidade do fato, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal afrontando o Congresso Nacional.
Até mesmo porque, recentemente, no Senado Federal, foi aprovado a PEC que criminaliza o uso das drogas e o porte em qualquer quantidade. E é o que o povo brasileiro realmente quer. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai trazer um conflito entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Eu espero que agora, com essa decisão, o presidente do Senado Federal, que é autor da PEC, ele tome um posicionamento, ele tem que tomar uma posição. Eu entendo, e a população brasileira já percebeu, que o Supremo Tribunal Federal está usurpando as funções do Congresso Nacional. Essa decisão de hoje, eu espero, senhores ministros, que votaram a favor da descriminalização, e vocês observem as pessoas, os drogados que estão nas ruas, na Cracolândia, e vejam a desgraça que aquela pessoa causou à família deles. É o que vossas excelências fizeram. É bom lembrar que, depois dessa reação, o presidente da Câmara confirmou a instalação de uma comissão especial na Câmara para discutir a PEC das drogas, que é aquela proposta de emenda constitucional aprovada no Senado, de autoria do Rodrigo Pacheco, que criminaliza todo o porte de maconha, quer seja 1 grama, 2 gramas, 10 gramas, enfim. O Lira, hoje pela manhã, disse que não vai acelerar nem retardar a discussão. Ou seja, indicando que não vai, que tá fazendo ali um jogo duplo, né? Ao mesmo tempo que ele não quer criticar o Supremo Tribunal Federal, ele faz uma sinalização ali para a bancada mais conservadora da Câmara ao dar seguimento aos trabalhos da comissão especial. É bom lembrar que essa comissão vai ter o total de 68 deputados, são 34 deputados titulares e mais 34 deputados suplentes, tá bom? E hoje à tarde temos a segunda parte do julgamento do STF para deliberar aí sobre a quantidade máxima de porte de maconha para que a pessoa não seja considerada usuária, traficante, perdão, e vamos ficar aqui em O Antagonista atentos a todos os detalhes.